tal maneira que o nosso coração seja contemplado com a graça da palavra repousando nele e produzindo transformação. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Irmãos, estão fazendo um teste. Quem puder entrar na rádio também, num outro aplicativo, ou mesmo para a gente fazer um teste, né? E hoje eu tenho o privilégio de poder fazer a devocional. Eu espero ser bem breve na devocional. E eu queria falar sobre o encontro com Deus. E como está sendo bom encontrar com Deus todas as noites com vocês. Cada um que está entrando na sala, né, desde o dia 29 de março, e isso está sendo um grande milagre de Deus. Deus está nos abençoando muito, e eu quero agradecer muito a Deus pela vida de cada um que está refletindo, sabe, a glória de Deus. E uma das maneiras da gente encontrar Deus é realmente estar junto com os irmãos em comunhão e aprendendo um do outro, e é onde, nesse nosso relacionamento, nós mantemos comunhão com Deus e nós podemos exercer o fruto do Espírito. O fruto do Espírito a gente exerce no relacionamento, né? O amor, a alegria, a paz, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, né? A temperança. Você exerce isso quando você se relaciona. E o fruto do Espírito, ele é relacional, ele é intencional, ele manifesta mesmo a glória de Deus, porque é uma escolha. Eu escolho ter o amor, eu escolho ter a paz, mesmo no momento de crise, mesmo no momento de lutas e tribulações. Então, quando a gente está se relacionando todas as noites, conversando, falando sobre as coisas que vivemos juntos, do nosso passado, e também podemos projetar, sabe, a nossa esperança para o futuro, porque a nossa esperança está em Deus. E eu queria falar sobre o encontro com Deus, como é bom encontrar com Deus, e como é bom encontrar com Deus através da vida dos irmãos. E eu quero agradecer muito a vida de cada um que tem proporcionado, nesse momento de isolamento, todas as noites nós estamos juntos. Quem imaginou que no momento de isolamento nós estaríamos juntos todas as noites, cantando, orando, louvando, e até nos momentos que a gente briga um pouquinho no ar, aí o Jaziel coloca o escorpião dele para fora um pouco, e a gente pode ver realmente a mão de Deus nos abençoando, né? O interessante, queridos, é que Deus sempre vem ao nosso encontro. Sempre Deus vem ao nosso encontro. E nós precisamos aprender e ir ao encontro de Deus. E o texto que eu quero usar esta noite é de Gênesis, no capítulo 3, o versículo 8. Deixa eu ver aqui, se vai lá, olha aqui. Gênesis 3:8 vai falar a respeito de, depois da queda do homem que ele pecou, e aí diz assim o texto: quando escutaram o som do Eterno passeando pelo jardim, na hora da brisa da tarde, o homem e a mulher esconderam-se entre as árvores. Não queriam se encontrar com o Eterno. Queridos, o interessante é que Deus, ele sempre está presente, mas existe um momento na vida da humanidade que é um momento muito especial, que é de ter comunhão com Deus. Deus, ele criou todas as coisas, tudo que Deus criou é muito bom. Tudo que Deus criou é muito bom. E ele vai criando o Deus Criador, que é o Deus que nós cremos, né? Ele demonstra isso na sua palavra e na sua criação. Querem ver uma coisa? Olha, a bondade de Deus na criação. No capítulo de Gênesis 1:4, ele cria a luz, e depois, quando ele fala, era boa a luz. Depois ele cria terra e mares, e era bom o que ele criou. Depois ele criou a flora, né? Capítulo 1, versículo 12.
né? E lá você vai encontrar também que viu Deus que era bom. Depois ele faz a expansão dos céus, né? No versículo 17, e ali a gente vê que era muito bom também, era bom, né? Depois ele criou os répteis, as aves e os peixes, e viu Deus que era também bom, né? Depois ele criou o gado, a bestas feras e viu que era bom. E por último, ele cria a humanidade, quando está lá no texto, não fala só do homem e da mulher, mas fala da humanidade. E nesse ponto, era muito bom. Então você vê aqui, sabe, 7 momentos que vê toda a criação de Deus, né? E diz que quando ele cria o homem, o próximo passo foi convidar o homem para descansar. Por isso eu pedi para o Maurão cantar Não Tenha Sobre Si, um só, cuidado só, qualquer que seja. Deus, ele convida o homem para descansar nele, na sua criação. E a criação, ela tem uma ordem para que o homem não tivesse necessidade de nada, ou seja, a ausência de alguma coisa que lhe faria falta. Não lhe faltaria, sabe, o calor, não lhe faltaria a terra para pisar, não faltaria as flores, frutos e todos os vegetais que servem para alimento, toda a expansão dos céus, da lua, do sol, dos luminares, depois os répteis, os gados, e depois ele cria o homem. Então, o homem não tinha necessidade, a nossa necessidade mesmo é de ter comunhão com Deus. Quando perguntaram para Jesus o que é fazer a obra de Deus, ele falou: a obra de Deus é essa, que creiam em mim, a quem o Pai enviou. A nossa obra, o nosso trabalho deve ser realmente colocar a nossa confiança em Deus, a nossa alegria em Deus. Sabe, nós precisamos aprender que Deus sempre vem ao nosso encontro. Eu vejo no filho pródigo, quando o filho ele se arrepende e ele tem uma atitude, né? Ele cai em si e ele fala assim: puxa vida, quantos trabalhadores de meu pai têm o pão para comer? Porque é uma das preocupações da humanidade: será que eu vou ter o que comer hoje? Será que eu vou ter, sabe, o alimento amanhã? Será que eu vou ter, sabe, a provisão amanhã? E o filho pródigo, ele caiu na sua realidade e ele falou assim: quantos trabalhadores do meu pai têm pão, né? Tem o pão diário, e eu aqui passando fome. E ele falou: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E ele fez isso, e ele se levantou, né? E foi ter com o pai. No nosso encontro com Deus, nós precisamos ser intencionais. Nos nossos encontros com Deus, nós precisamos ser intencionais, nós temos que ir até o pai. Só que a coisa maravilhosa na parábola do filho pródigo é que o pai estava já esperando e ele não esperou o filho chegar, ele foi ao encontro do filho. Deus sempre vem ao nosso encontro, todas as noites, queridos. Eu sei que tem pessoas que já deram testemunho aqui que a gente fica aguardando o momento de abrir a sala às 9 horas da noite para a gente ter essa comunhão, mas sabe que uma coisa maravilhosa é que Deus já está vindo ao nosso encontro antes das 9 horas para que nós possamos ter essa doce e santa comunhão. E nós podemos ter comunhão com Deus em tudo que nós fazemos. Quando nós acordamos, quando nós nos levantamos, quando vamos para as nossas atividades. Eu sei que muitos estão isolados, não estão indo para as suas atividades ou estão fazendo as suas atividades na sua casa, no home office, que a gente tem chamado, né? Mas em tudo que nós podemos realizar, nós podemos encontrar a presença de Deus, porque Ele já vem ao nosso encontro, como Ele fez com o filho pródigo. Deus já vem ao encontro do filho pródigo antes dele chegar na sua casa. Antes de nós chegarmos na casa do Pai, Ele já vem correndo nos abraçar. É tão maravilhoso isso. E o nosso trabalho mesmo é descansar neste amor, neste encontro maravilhoso que Deus nos proporciona quando nós vamos ao seu encontro. E o interessante é que o melhor horário do encontro com Deus é no final da tarde ou então no período que nós vamos descansar. Olha só,
Quando nós vemos em Gênesis toda essa questão da criação, nós entendemos ali que Deus, logo em seguida de toda a criação, ele convida o homem para ter um dia de descanso com ele, né? Você já pensou quando que você começa o seu dia? Você já pensou? Normalmente nós começamos o nosso dia quando acordamos. Aí nós levantamos, escovamos os dentes, fazemos a nossa higiene pessoal, tomamos um café e saímos para as nossas atividades. Ou dentro das nossas casas mesmo hoje, com essa situação do isolamento, ou então quando nós podemos sair para o nosso trabalho, né, e fazemos. Normalmente nós pensamos que o dia começa na manhã, mas na visão de Deus, ali na criação, ele começa com descanso. Eu não sei se você pode perceber isso. Eu quero mostrar alguns textos aqui para que você possa entender aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Olha só, gente. A primeira coisa que Deus cria, ele falou assim: Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Veja que ele não começa com manhã e tarde. Ali em Gênesis, no capítulo 1, versículo 5, diz assim: Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, e houve tarde e amanhã o primeiro dia. Isso quer dizer que sempre que Deus ia ao encontro do homem ali, era naquela brisa suave da tarde, onde Adão, depois do seu pecado, quis se esconder de Deus. A humanidade, por causa do pecado, quer se esconder de Deus. Mas você vai ver a sequência aqui que sempre Deus começa o dia na parte da tarde. O segundo texto que mostra isso é Gênesis capítulo 1, versículo 8, que fala assim: Ao firmamento Deus chamou o céu, houve tarde e manhã o segundo dia. Novamente, tarde e manhã o segundo dia. Quer ver? Vamos ver mais outro texto. O Gênesis 1, 12 e 13 fala assim: A terra fez brotar a vegetação, plantas que dão semente de acordo com a sua espécie, e árvores cujos frutos produzem sementes de acordo com as suas espécies. E Deus viu que ficou bom. Houve tarde e manhã o terceiro dia. Olha que coisa linda. Depois, no quarto dia, em Gênesis 1, 17 e 19, Deus os colocou no firmamento do céu para iluminar a terra, governar o dia e a noite, e separar a luz das trevas. E Deus viu que ficou bom. Houve tarde e manhã o quarto dia. Olha só, Gênesis 1, 22, 23. Então Deus os abençoou, dizendo: Sejam férteis e multipliquem-se, encham as águas dos mares e multipliquem-se as aves na terra. Houve tarde e manhã o quinto dia. E por último, quando ele criou o homem, em Gênesis 1, 31, e Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Houve tarde e manhã o sexto dia. Sabe, irmãos, existe uma estatística que diz que a partir das 6 horas da tarde, a humanidade sente um vazio tremendo se não estiver preenchido com a presença de Deus. Se o homem não tiver uma experiência com o Espírito Santo, ele se sente totalmente vazio depois de ter trabalhado, lutado, sabe, labutado no seu dia a dia. E quando chega a partir das 6 horas da tarde, a humanidade sem Deus, sem uma experiência com Jesus Cristo, com esse amor maravilhoso, sente como se tivesse um oco dentro do seu interior. É nesse momento que as pessoas procuram preencher o espaço com o pecado, com a prostituição, com bebidas, com drogas, se isolando, fazendo todas as coisas que são... Porque o homem sente, no final da brisa da tarde, a falta de Deus.
E nós precisamos ter Deus. E uma das coisas que nós temos que aprender é, quando nós formos dormir, termos um momento de oração, um momento de leitura, para que o nosso sono possa ser um sono que glorifique o nome do Senhor. E no outro dia a gente já acorda cheio da presença de Deus. Deus nos dá sonhos para serem sonhados, mas nos dá sonhos também e visões para ser vividas. E ter comunhão com Deus, e começando com a noite, tendo a visão de que Deus sempre vê tarde e manhã, e Ele termina, né, no nosso dia, que termina à tarde, que termina à noite. Se nós tivermos comunhão com Deus, o nosso dia seguinte sempre será melhor. É tão gostoso ter a presença de Deus, é tão bom ter a presença de Deus, é tão bom estar com os irmãos, nesta comunhão que nós estamos tendo, nessa reunião dos dinos, dos Jovens da Verdade, porque aqui nós estamos cantando, louvando a Deus, e logo depois nós vamos dormir. Sabe o que está acontecendo, né, nas nossas reuniões, na minha visão? É que esse encontro que nós temos uns com os outros está refletindo a presença de Deus que sempre vem primeiro no nosso encontro. Nós podemos ir no encontro de Deus, mas Deus nunca é surpreendido. Nós nunca iremos surpreender Deus, mas Deus sempre vai nos surpreender com a sua bondade, com o seu amor, com o seu carinho, com a sua proteção, mesmo que nós não possamos entender o momento que estamos vivendo. Deus sempre vem ao nosso encontro para nos dar o melhor, para nos dar um sono tranquilo, para nos dar sonhos para serem vividos. Que nós possamos sempre buscar a presença de Deus, ter esse encontro com Deus e aprender que Deus, antes de começar o nosso dia de manhã, Ele já começou o dia na tarde de ontem, com a sua presença maravilhosa, sabe? E viu Deus que era bom. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Houve tarde e manhã o segundo dia. Diante de Deus, houve tarde e manhã no terceiro dia. Então, Deus, ele termina o nosso dia, quando nós estamos terminando o nosso dia, já vindo ao nosso encontro, como ele fez ali com Adão e com Eva. Aquela brisa suave, no final da tarde, ele veio para ter comunhão com o homem. Mas uma coisa nós temos que pensar profundamente. O nosso pecado, como diz lá em Isaías, faz separação entre nós e o nosso Deus. Mas nós temos a esperança de podermos confessar o nosso pecado, porque ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Que nós possamos sempre ir ao encontro de Deus, porque ele já sempre vem ao nosso encontro primeiro. Sabe, nós o amamos, diz lá em 1 João, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Nós podemos ir ao encontro de Deus porque ele veio ao nosso encontro primeiro. Ele mandou o Senhor Jesus Cristo morrer lá na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, para perdoar o meu pecado, escrever os nossos nomes no livro da vida. E nós temos a garantia que somos propriedade exclusiva de Deus, como diz lá em Efésios, que nós fomos selados como propriedade exclusiva de Deus. Como é bom, irmãos, ter um encontro com Deus todas as noites junto com vocês, receber os irmãos na nossa casa, receber cada um de vocês na nossa casa. Para mim está sendo uma experiência tremenda ter todas as noites. Eu quero dizer que sempre eu procurei ter noites com Deus, mas ter as noites com Deus junto com vocês está sendo muito bom. Que nós possamos continuar sempre buscando todo final da tarde, todo final da noite, antes de dormirmos, que nós possamos ir ao encontro de Deus, porque Ele já veio ao nosso encontro no final da tarde, nessa brisa suave. E essa brisa, gente, pode ser comparada com o Espírito Santo de Deus, que sopra com o seu vento suave, morno, macio, gostoso, e nos faz ter segurança, porque Deus, Ele nos ama. Deixa eu orar nesse momento. Pai,
muito obrigado, porque o Senhor sempre vem ao nosso encontro. E nós achamos que começamos o nosso dia na manhã, quando acordamos, mas o Senhor já começou o dia no dia anterior, na tarde do dia anterior, vindo ao nosso encontro. Eu quero te louvar e engrandecer o teu santo nome. E permita que os nossos encontros possam sempre refletir a tua bondade. Refletir porque o Senhor criou tudo para que nós não tivéssemos necessidade alguma. E tudo que o Senhor criou é bom. E nós queremos ser transformados pelo teu Santo Espírito para termos a imagem do teu Filho amado Jesus. Que a tua bênção possa estar sobre cada um de nós e que a tua glória brilhe e prevaleça no nome de Jesus. Amém.